Vamos ler aqui a palavra de Deus, livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 15. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 15. Se quiser acompanhar a leitura, é bom em nome de Jesus, irmão. Livro do profeta Jeremias, capítulo 15. Glória a Deus. Vamos ler aqui, livro do profeta Jeremias, capítulo 15. Glória a Jesus. Todos acharam? O livro do profeta Jeremias, no capítulo 15. No capítulo 15 do livro de Jeremias. Amém? Vamos ler aqui. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que quando te disserem, para onde iremos, dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que são para a morte, e os que são para a espada, e os que são para a fome, e os que são para o cativeiro. E está chegando agora Jeremias capítulo 15. Livro do profeta Jeremias capítulo 15. Versículo 3. Porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor. Com espada para matar, e com cães para o arrastarem, e com as aves dos céus, e os animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-lo-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, voltar-te para trás. Por isso estenderei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. Olha, Deus falando, estou cansado de me arrepender. Jeremias capítulo 15, vocês estão chegando agora. Capítulo 15, versículo 6 que eu li agora. Vamos para o versículo 7. Padejá-lo-ei com a pá nas portas da terra. Desfinhei, destruí o meu povo, não voltaram dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicam do que as areias dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. A que dava a luz, Sete se enfraqueceu, expirou a sua alma, e pôs-se o seu sol, sendo ainda de dia. Ela confundiu-se e envergonhou-se, e os que ficaram dela eu os entregarei à espada, diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, porque me deste a luz, homem de rixa e homem de contenda, para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. E todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor, de certo que te fortalecerei para bem, no tempo da calamidade, no tempo da angústia. Farei com que o inimigo te dirija a súplica. Só até aqui, né, irmãos? A palavra que eu li foi Jeremias capítulo 15. A palavra que Deus me deu para me compartilhar com todos os ouvintes. O livro de Jeremias capítulo 15. Amém, queridos? Olha só, amado. A palavra que Deus aqui falou ao profeta Jeremias no tempo do povo de Israel.
aqui no capítulo 15, verso 1. Quando a gente lê esse capítulo, a gente começa a ver e observar a ira de Deus para com o seu povo. Aqui não é com o povo que está lá fora no mundo, não. Ou no tempo de Israel, outras nações. Aqui Deus está virado com o seu próprio povo. Amém, amados? Como aqui no capítulo 15, verso 1, diz assim: disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os diante da minha face e saiam. Olha que terrível. Quem foi Moisés? Aquele que trouxe a lei, a Torá, para o povo de Israel. Samuel também foi uma grande figura. Foi um dos juízes de Israel, que no seu tempo Israel era fiel a Deus. Então Deus disse, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante dele, se pôr diante de Deus como em intercessão, em oração para que Deus viesse perdoar o povo, para que Deus viesse poupar o povo. Ele disse, ainda que esses dois se coloquem diante de mim, a minha alma não será com este povo. Lança-os diante da minha face e saiam. Olha a ira de Deus aqui com o seu povo. Se você um dia tiver curiosidade de ler o livro de Jeremias, você vai ver o quanto o povo estava corrompido, quanto o povo estava transviado do caminho do Senhor. Você sabe o que é um povo pegar e sacrificar o seu filho a Moloque? Passar seus próprios filhos no fogo? Oferecendo a uma entidade maligna? O povo de Israel estava fazendo isso. O povo estava oferecendo um sacrifício a outros deuses. O povo estava se prostituindo. O povo estava derramando sangue inocente. O povo estava roubando, estava matando dentro da terra de Santa, dentro de Israel. E Deus levantou Jeremias para que o profeta Jeremias advertisse o povo a voltar às suas antigas veredas, para que o povo se arrependesse e se tornasse novamente à vontade de Deus. Mas eles não queriam. Se você ler aí o capítulo 14 de Jeremias, e no versículo 11, se você quiser acompanhar, é bom. Jeremias capítulo 14, versículo 11. O Senhor Deus falou para Jeremias, não rogue por este povo para bem. Que terrível. Deus não queria que Jeremias orasse pelo povo de Israel para bem. Oh, Deus, livra o povo, tem misericórdia, perdoa eles. Deus não queria que Jeremias orasse desta maneira. Tem pessoas que Deus está tão irado, que Deus não quer nem que a gente interceda para bem. Quem já ouviu a voz de Deus falando isso já sabe o que eu estou falando. Tem vezes que a pessoa está fazendo tanto mal, aí a gente vai orar, aí Deus disse, não peça misericórdia na rádio Subrecou. Porque agora eu, Lamandecova, Labra Subria, agora vai eu e ela, não peça misericórdia. Lamandecova, Labra Subria, porque está demais, quando está demais, Deus diz, não olhe para misericórdia não. E agora não é hora de misericórdia, agora vai ter que provar da ira de Deus. Então não vai meter a mão de Deus está te mandando, não. Vai meter a mão, não. Tem gente que a gente ora, oh, Deus, faz a tua vontade, liberta, salva, glória, converte.
Mas não vá meter a mão, Deus tem miséria, quem impediu o trabalho de Deus, não. Porque a ira de Deus é sobre você. Então Deus diz para Jeremias, capítulo 14, versículo 11. Não rogue por este povo para bem. Versículo 12, Deus vai dizer, quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecer holocausto e oferta de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Deus estava irado, irmão. Tem gente que só lê as passagens de Deus de misericórdia. Lê outros capítulos também da Bíblia, você vai ver, você vai conhecer o Deus irado. Que Deus, ele se ira contra o pecado também. Deus tem misericórdia? Tem. Mas quando Deus, ele se ira também, sai de baixo. Então aqui Deus falou para Jeremias, não rogue para bem para este povo. Interessante que o povo de Israel, no tempo de Moisés, o povo estava no deserto, o povo levantou bezerro de ouro para adorar. O povo ali começou a ficar despido diante dos seus inimigos. E Moisés, quando está no monte, ele disse, desce depressa, porque o teu povo tem se corrompido. E fez bezerro de ouro. E se prostrou diante dele, ofereceu sacrifício. Deus revelou tudo a Moisés em cima do monte. Moisés, quando desce, viu o povo todo nu. O povo comendo, bebendo, se alegrando. E o bezerro de ouro. Moisés se irou, quebrou as tábuas do testamento. A ira de Deus desceu ali sobre os rebeldes. E a Bíblia diz, depois Moisés vai orar. Pede a Deus, Senhor, perdoe a iniquidade deste povo. Risca meu nome do livro da vida. Risca meu nome. Mas perdoa esse povo. Se o Senhor não perdoa esse povo, risca meu nome. Olha, Moisés até se opôs, né, à salvação dele pelo povo. Aí Deus disse que iria perdoar aquele povo. Mas que Deus ia castigar também. E aí Deus feriu muitos com enfermidade. Mas Deus queria destruir eles, irmão. Deus queria destruir o povo ali, matar todo mundo com fogo. Mas Moisés rogou ali, Deus teve misericórdia. Mas aqui, o que a gente vai ver, amados, que Deus aqui, Deus disse ainda que Moisés, ou Samuel, se colocasse diante de mim, a minha alma não seria com este povo. Porque sempre tem que ter alguém fiel, né? Ali orando a Deus para que Deus venha dar o livramento. Tem gente que tem uma vida com Deus, uma vida reta, uma vida santa. E quando ela intercede por outras pessoas, através da vida dela, Deus, ele concede misericórdia, Deus livra, Deus dá a oportunidade, Deus fecha a sepultura, Deus dá livramento, Deus abençoa. Mas tem pessoas, amado, que Deus não quer que a gente ore para bem, não, irmão. Também você não vai orar, Deus amaldiçoa, né? Claro que não. Mas você vai orar, Deus faz a tua vontade, teu querer. Entendeu? Porque às vezes a pessoa está tão rebelde que temos que se deixar na mão do Deus Todo-Poderoso. Que só Deus mesmo para quebrar, irmão. A pessoa se humilhar. Então aqui, Deus disse que a alma dele não seria com aquele povo. Achando que Deus é com rebelde, irmão? Gente desobediente. Pessoas que adoram imagem. Quantos aí tem um santinho dentro de casa? Quantos aí, como está lá em Mateus 15, o povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quantas pessoas louvam a Deus com lábios só, irmão? Meu coração está bem longe de Deus. Não quer nada com Deus. Só quer viver na vida do pecado. E você acha que Deus é o quê? Deus está contente? Será que Deus vai agir de misericórdia com os rebeldes? Não. Deus, ele vai agir com a sua justiça. Entendendo, amados? E aqui foi esse povo. O povo estava tão rebelde. Eles não queriam ouvir a voz de Deus através de Jeremias. E aí o versículo 2 vai dizer, será que quando te disserem, para onde iremos? Que Deus falou, lança eles da minha face. E eles, quando fossem perguntar a Jeremias, para onde iremos? Aí diz Elias, assim diz o Senhor, os que são
para a morte, para a morte. Lê aí, Jeremias 15, versículo 2. Os que são para a morte, para a morte. E os que são para a espada, para a espada. E os que são para a fome, para a fome. E os que são para o cativeiro, para o cativeiro. Porque Deus já tinha usado Jeremias, ameaçou eles. E Deus, quando ameaça, ele cumpre. Deus ameaçou eles dizendo que iria enviar os caldeus, a nação da Babilônia, para queimar as portas do povo de Israel a fogo, para destruir o santuário, para matar muitos deles, como Deus aqui. Então vai ter alguns aqui que iriam morrer de espada. E outros iam morrer de fome aqui, irmão. Jeremias 15, versículo 2. E os que são para a espada, para a espada. Não, e os que são para a morte, para a morte. E os que são para a espada, para a espada. E os que são para a fome, para a fome. E os que são para o cativeiro, para o cativeiro. Tem pessoas que precisam conhecer um Deus irado. Não conhece ainda. Conhece só o Deus de misericórdia. Deus é o Deus de ira também, viu, irmão? Deus se ira contra o pecador, viu? Tem pessoas que brincam muito com o evangelho, brincam muito com as coisas de Deus, blasfema, sabe, irmão? Você precisa conhecer muitas vezes o Deus da ira. Aqui, Deus já tinha determinado o mal para o povo aqui. Já tinha decretado que iria enviar a Babilônia, os caldeus, para abater a soberba do povo de Israel, irmão. Quer viver em pecado? Fique à vontade. Se não provar a ira de Deus aqui, vai provar no lago de fogo. Ali onde se derrama toda a ira de Deus contra o pecador. Na ralha sobrecova, pessoas que viveu em prostituição, em adultério, mentindo, enganando, na ralha sobrecova, a ira de Deus vai ser derramada no lago de fogo. Sabe o que tem muita gente que diz? Eu tô pecando, não tá me acontecendo nada. Tá bem. Não tá acontecendo nada, né? Pior é depois da morte, né? Eu digo aos irmãos que é bom quando acontece alguma coisa. Que aí Deus está usando de misericórdia, entendeu? Mas quando a pessoa está na vida toda errada ali e nada está acontecendo, irmão, cuidado. Deus está deixando para o último dia, irmão. Amós 4:12. Prepara-te, Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Se você ler o 4 em diante todo, lá no livro de Amós, vai dizer que Deus disse que matou alguns, Deus feriu, Deus fez chover na cidade, Deus fez falta de pão para o povo se converter. Mas o povo não se converteu. Está entendendo, amados? Tem pessoas que acham que Deus vai perdoar o pecado. Se continuar, Deus perdoa se a pessoa se arrepender. Mas se continuar, meu irmão, aí vai conhecer o Deus da ira aqui, ó. Os que são para a morte, para a morte. Os que são para a espada, para a espada. E os que são para a fome, são do cativeiro para o cativeiro. Versículo 3. Porque eu os visitarei com 4 gêneros de male, diz o Senhor. Com espada para matar, com cães para o arrastarem, e com as aves do céu e os animais da terra para o devorarem e destruírem. Tá vendo, irmão? Deus não é Deus só de misericórdia? Lê a carta de Hebreus lá que vai dizer: servimos a Deus com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Quem quiser que brinque com Deus, irmão, como a gente vai ver hoje aí, amados irmãos, pastores brincando de ser pastor, brincando, uns irmãos brincando de ser crente. Estamos num tempo que ser crente é moda, né? É moda ser crente, é moda ser cantor, cantora, gospel. É moda ser pregador.
Quantos aí estão usando droga e estão nos altares pregando? São poucos não, né? Quantas pessoas ali tá tendo... É casada ou casado, tá tendo caso com outra mulher, mas tá na igreja tomando ceia. Tá na igreja pregando. Tá na igreja louvando. E tá achando que Deus tá batendo palma pra ele ou pra ela, né? Aí Deus só tá esperando, irmão. Para o dia da cobrança. Se você ler aqui, devo dizer que Manassés, o filho de Ezequias, foi um rei terrível. Fez muitas imagens de idolatria, era adivinho. Esse homem era adivinho, ele adivinhava pelo sol, pela lua. Cultuava outros deuses, era um homem terrível. E ele fez o povo de Israel se corromper. Meus amados, cuidado com a vida em pecado. A gente tem que ter cuidado. Porque Deus é o Deus de amor. Mas Deus é o Deus de misericórdia também. Aí alguém vai dizer, não, isso é Velho Testamento. Deus não faz mais isso não. É o Velho Testamento. Vamos para o Novo então. Quando Ananias e Safira roubaram a liberdade, é o Velho Testamento. Novo Testamento, quando Ananias e Safira, livro de Atos dos Apóstolos. Ananias e Safira venderam a herdade que eles tinham. E aí eles reteram uma parte do preço. E outra parte eles botou na mão dos apóstolos. E aí quando Ananias foi até o apóstolo Pedro e depositou nos pés do apóstolo o dinheiro ali, né? Da herdade que ele tinha vendido. Aí Pedro disse: por que enganar-te o Espírito Santo? Olha que terrível. Tem muita gente que acha que engana a Deus. Ele quis ali, ele disse que foi um preço e foi outro, imagine. Quis enganar ali o homem de Deus, irmão. Mas o Deus está na vida dele, não deixa ele enganado. Porque deixar Satanás encher teu coração e tentaste enganar o Espírito Santo. Aí a palavra disso saiu da boca de Pedro. Que naquele momento, por causa disso, ele iria morrer. Na mesma hora, Ananias morre. Pega o Ananias e leva. Daqui a pouco vem a mulher dele. E Pedro pergunta: quanto foi a herdade que você me deixa com teu marido? Que terrível. Quanto foi? Aqui, deixa eu ver. Disse. E passando um espaço de quase 3 horas, Atos 5, versículo 7. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos consertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultar o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando o jovem, acharam-na morta, e sepultaram junto de seu marido. Pagou com a morte, né, irmão? Por pecado ali, né? Porque quis enganar o servo de Deus, o homem de Deus. Disse que era um valor e era outro. Mentiu para o Espírito Santo. Brinca com qualquer um, meu querido. Mas não brinca com Deus, não. A gente não pode brincar com o nosso Deus. Deus não é brincadeira, irmão. Tem gente que fala com Deus como quer, age da forma que quer, achando que Deus é alguma coisa. Mano, temos que temer diante do Deus que estamos servindo. Novo Testamento aqui. Ananias e Safira morreu.
Que eles mentiram para o Espírito Santo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tem muita gente brincando, irmão. Quer dizer, achando que está brincando com Deus, né? Está ali vivendo em pecado. Crentes aí que estão na igreja, mas pecando com a mão. Se masturbando. Mas toma ceia. Prega na igreja. Pessoas estão dentro da casa do Senhor, fazendo todo tipo de ato sexual no leito. Tá entendendo, amado? Dizendo que está servindo a Deus. Toda vaidosa. Sim, uma sensualidade excessiva. Tá igual as mulheres mundanas do mundo. E tá achando que Deus está batendo pau. Tá entendendo? Deus não é Deus de brincadeira não, amados. Deus aqui tá virado com o povo. Quantos aí estão no segundo, terceiro casamento aí? Não é poucos não, meu Deus. Segundo, terceiro, quarto casamento. Casando parecendo que é brincadeira, né? E ainda diz, agora eu estou feliz. Antes eu estava infeliz. Agora eu estou feliz. Já bota aquela felicidade mentirosa, né? Aí no dia do juízo Deus vai abrir-se os livros. E aí no livro vai dizer lá, o pecado do adultério. Tá entendendo? Romanos 7 vai falar lá que a mulher está sujeita ao marido em todo o tempo que o marido vive. Mas se a mulher for de outro marido, será chamada adúltera. E assim vice-versa. Entendeu, querido? Então os adúlteros não vão entrar no reino de Deus. Quantas pessoas no adultério e dizendo que está servindo a Deus, irmão? Vai conhecer o Deus irado. Porque a ira de Deus vai se manifestar também no inferno, meu irmão. Ali é onde as pessoas vão pagar pelos seus pecados. Os homossexuais, as lésbicas, que não se arrependeram. Pessoas que estão dentro da igreja, gostam de homem igual de mulher. Mulher também que gosta de mulher igual de homem também. Tira esse sentimento do coração. Entendeu, amados? Eu sei que está um pouquinho apertado hoje. Mas é a palavra que o Senhor me deu, irmão. Eu não posso fugir. Escapa-te por tua vida. Vamos voltar ali aqui que eu já vou encerrar. 22 horas e 44 minutos. Versículo 4. Entregá-lo-eis ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Versículo 5. Por quem que se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Versículo 6. Tu me deixaste, diz o Senhor, voltar-te para trás. Por isso, estenderei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. Olha que terrível, irmão. Jeremias capítulo 15, versículo 7. Deus está dizendo, eu estou cansado de me arrepender, imagine. Que Deus pronunciou mal muitas vezes, mas Deus se arrependeu ali e não fazia. Deus tinha misericórdia. Mas olha o que Deus está falando, amados. Tem gente que Deus está assim. Deus está cansado já de se arrepender. O outro dá tanta oportunidade. A João, a Maria. Mas João não se conserta. Pedro não se conserta. Aí como diz aqui, irmão. Versículo 6, capítulo 15, versículo 6. Tu me deixaste, diz o Senhor, voltar-te para trás. Deixou Deus como? Você acha que deixar Deus só ir para o mundo? Isso é uma tese erradíssima. Tem gente que já deixou a Deus dentro da igreja. Sabia disso? Tem pessoas que estão desviadas,
dentro da igreja, com a Bíblia debaixo do braço, está desviado. Por que, pastor, está desviado? Porque abandonou os mandamentos do Senhor. Está ali só de fachada. Está dentro da igreja, mas desviado, desviada. Entendeu, irmão? E a ira de Deus está acesa. Quer ver aqui? Livro de Efésios, olha só. Cada apóstolo para os Efésios vai me acompanhar, é bom, né? Vou dizer que é doutrina minha, né, irmão? Efésios capítulo, acho que é o 6. Deixa eu olhar aqui. Esqueci o capítulo. Efésios 5. Efésios 5, versículo 6. Vamos ler do versículo 5. Capítulo 5, versículo 5. Porque bem saber isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Olha, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Tá vendo? Ninguém vos engane com palavras, não, Deus é contigo, Deus é na tua vida, a vida toda desconcertada, irmão. Tá te enganando com palavras vãs, que lê aí a Bíblia, irmão, que você vai ver que está escrito. Que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, com a idólatra tem herança no reino de Cristo. Aí Paulo vai escrever, ninguém vos engane com palavras vãs. Não adianta de se enganar. Não adianta eu estar aqui pregando mentira, irmão. Enganando os ouvintes que estão ouvindo aqui. Trazer só uma mensagem de avivamento, uma mensagem de bênção. E Deus querendo falar isso aqui, Eduardo. Não adianta, irmão. Que tem pessoas que precisam ouvir isso aqui para se despertar. Ele vai dizer, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem é os filhos da desobediência? É aqueles que estão desobedientes à palavra de Deus. Entendendo? Crente está dentro da igreja, mas na vida do pecado. Filho da desobediência. Aí a Bíblia está dizendo que a ira de Deus vai vir sobre ele. Assim que Deus. Aqui eu li o Novo Testamento. Não foi velho, não. Novo Testamento. Efésio. Então, lembra de Adão e Eva quando eles pecaram? Deus perdoou o pecado deles. Mas Deus disse, saia do jardim. Expulsou eles. E a Bíblia não vai dizer que ele não teve mais comunhão com Deus. Você não vai ver na Bíblia dizendo que Deus descia novamente conversar com Adão e Eva. Mas lá à frente, que vai dizer que eles começaram a invocar o nome do Senhor, não Adão e Eva, outro povo, a sua descendência. Que ali se começou a invocar o nome do Senhor. Está escrito assim. Deus não tolera o pecado não, então é bom, irmão, nós, eu digo nós porque cada dia eu também preciso. Tá vigilante para não viver uma vida errada, irmão. Então a ira de Deus vai vir sobre os filhos da desobediência. Tem gente que é ímpio, acha que vai entrar no céu. Céu da boca, que vai entrar. Ah, eu creio em Deus. A Bíblia diz, os demônios tanto creem que eles estremecem. Mas os demônios obedecem? Eles creem em Deus, diz a Bíblia, que eles estremecem. Aí o homem que eu digo homem e mulher, não crê em Deus, mas não obedece e nem estremece. A ira de Deus sobre o ímpio. Leia lá Salmo 7. O dado de Deus, a flecha de Deus está armada contra o ímpio. Ah, Deus me ama, eu com um copo de cerveja. Deus te ama, claro. Mas não larga a cachaça não para você ver. Não larga a mentira não para você ver o que é que te espera. Ô pastor, você está muito duro hoje. É a palavra que está na minha boca. Não larga esse paredão não que você vai ver. O que é que te espera? Se a misericórdia de Deus vai ser naquele grande dia. Na ralha sobrecova. Arrependei-vos.
Arrependei-vos. Voltai para o Senhor, irmão. Porque Deus é Deus de misericórdia, mas Deus também de justiça. Olha o que diz aqui. Os que são para a morte, para a morte. Os que são para a espada, para a espada. Entendeu? Olha só, Jeremias 14. Eu quero encerrar, mas o Espírito está me levando aqui na mensagem. Jeremias 14, 13. Então disse eu, Senhor Jeová, esses os profetas lhe dizem, não vereis espada e não tereis fome, antes vos dareis a paz verdadeira neste lugar. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa, adivinhação e vaidade, e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Tem pessoas que não querem ouvir uma mensagem dessa, irmão. Quer ouvir, irmão, mas é uma mensagem dessa que vai te levar para o céu. Que vai me levar para o céu. Para a gente não ficar enganado. Eu vou pecar e Deus vai me perdoar. Claro que Deus perdoa, irmão. Mas se a gente não largar o pecado, irmão, vai ter perdão, o perdão quando está vivo. E tem gente que Deus está vendo que tá querendo brincar, porque tem situação que a pessoa peca pela carne, falta de vigilância, entendeu, irmão? E a pessoa se arrepende verdadeiramente, Deus perdoa. Mas tem pessoas que estão brincando, irmão. Tem pastores aí que eles sabem que a lei de Deus não é brincadeira, mas ele não expõe para o povo. Tá entendendo? Então, cuidado. Não brinque de pecar. Nós não podemos brincar de pecar, irmão. Confiando na misericórdia de Deus. Claro, irmão. Tenha misericórdia de Deus, mas tem a ira de Deus também, que muita gente não conhece, porque está aprendendo só a ouvir boas mensagens. Entendeu? Crente rebelde, que espera ele é o lago de fogo. Os ímpios também, que não se converteu, não quer mudar de vida, não quer largar a vida do mundo, não acha que vai entrar no céu, não. Hoje, um MC morre, foi pro céu. Prostituto morreu, foi pro céu. Pô, o céu tá tão fácil de entrar no céu, irmão. Ele foi pro céu sem ele se arrependeu, irmão. Entendeu? Céu é lugar de pessoas santas. Pessoas que largou a mentira, largou a prostituição, largou a imoralidade, a sodomia, que é o ato sexual ilícito, abandonou as vaidades do mundo, abandonou as vaidades do corpo. Entendeu, irmão? Tem muitas irmãs que vão entrar no céu porque é vaidosa demais, entendeu? É uma vaidade terrível. Mulher vaidosa não vai estar no céu, não. Os pastores estão pregando aí, não, brinco não tem pecado usar brinco, não. Lê a Bíblia, irmão, você saber se não é pecado. É pecado sim. Entendeu? Hoje virou moda aquela sobrancelha de renda, né? Renda que chama? Eu nem sei daquele negócio que parece um patati patatá, né, irmão? Deus não criou aquilo, irmão. Então, irmão, eu sei que é dura a mensagem. Ainda mais para quem nunca ouviu uma coisa dessa, né? Porque hoje tá o culto, né? Os verdadeiros são poucos. Não é só eu que prego isso, não. Tem muitos pastores que pregam a mesma coisa que eu estou pregando. Dentro das escrituras. Se você ler lá Timóteo, vai dizer. Para que a mulher não venha... do mesmo modo, as mulheres, você está vindo traje honesto, com poder modéstia, não com trança, nem coroa nem pérola, nem vestidos preciosos. Entendeu? Modéstia é simplicidade. E sem vaidade, irmão. Os homens também. Os homens estão ficando meio atrapalhados também. Viu? Tem um homem aí fazendo unha. Pintando unha. Naqueles cabelos lambidos pro lado. Um espírito, parece um espírito afeminado, né, irmão? Parece que é macho não, viu? Entendo algum outro espírito aí. Que não é de Deus não, viu? Se olha pra alguns assim. Esse aí tá mais pra lá do que pra cá, viu?
Só Jesus, né, irmão? Queima. Queima mesmo. Então, cuidado. Deus é Deus de misericórdia, mas Deus também de ira. Entendeu, amados? Leia a Bíblia, que você vai ver que não é coisa do pastor Marcos. Tá na Bíblia. Entendeu? As coisas que eu estou falando. Porque se eu ficar aqui toda hora, versículo, capítulo e versículo, vai virar um ensinamento e eu vou ficar fugindo da mensagem, né? Mas dá para mim falar sim um pouco, né? Mas eu comprovo tudo dentro da Bíblia, que realmente tem nas Escrituras, irmão, que a gente tem que viver uma vida santa diante de Deus para poder herdar o reino do céu. Porque senão a ira de Deus vai se acender contra nós, irmão. E o pior é quando é no inferno. Se a ira de Deus se acender aqui, como tem muita gente ferida no hospital, tem muita gente ferida por Deus aí, que Deus feriu por causa da sua iniquidade. Mas é pior quando não acontece nada, viu? Que aí Deus está deixando pro dia do juízo final, entendeu? Então que nós vamos se vigiar, né, irmão? Nos vigiar para que nós não venhamos perder a salvação eterna. Amém? Cuidado, irmão. Santifica teu corpo, toma teu espírito. Em nome de Jesus, não deixa a ira tomar a tua vida. A Bíblia diz: irei, mas não pequeis. O homem pode até irar, mas ele não pode pecar, né? Ou xingar, falar um palavrão, agir de uma forma errada. Mas ele procura reprimir sua ira, entendeu? Pede a Deus paciência. Pede a Deus graça. Entendeu? Então você aí, se tem alguém ouvindo que não aceitou Jesus, como eu preguei aqui, se não me engano foi na segunda-feira, eu acho, que um dos maiores pecados do homem é não aceitar Jesus. Ah, mas aceito, pastor, no meu coração. Não. É aceitar diante da igreja. Confessar diante da igreja e seguir a palavra de Deus. Entendendo? Para não sofrer a ira de Deus. Diz a Bíblia: quem crê será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Já está, imagine. Está vivo aqui na terra, mas se morrer, direto para o Hades. É duro isso, né, irmão? Vi isso, mas é eu, não é a palavra. Jesus disse, olha o que Jesus falou. Livro de Mateus: se teu olho te fazer pecar, lança para longe de ti. Porque é melhor você entrar no céu com um olho do que ter os dois e ser lançado no inferno. Olha o que Jesus disse. Então só foi eu que preguei contra o inferno? Não, Jesus também. Aí Jesus disse: se tua mão te faz pecar, corta ela. Porque é melhor você entrar e ficar maneta do que você ter as duas e ser lançado no inferno. Então o que é que está te fazendo pecar, meu irmão, minha irmã? Tira da tua vida para você não ser condenado, viu? Rapidamente. Amém, irmão? Deus abençoe os irmãos. Me suporte um pouco. Mas eu tenho compromisso com Deus, né, irmão? Meu compromisso aqui é com Deus. E falo isso não com ira, nem com revolta, não. É porque muitas vezes Deus nos toma com autoridade, né? Mas falo com amor, irmão, porque eu sei que se até eu não me cuidar, eu não tenho lugar no reino do céu. Isso é muito sério, irmão. Se até eu não me cuidar, irmão, eu não vou entrar naquele grande dia. Tá entendendo? Então cuidado. Em nome de Jesus. As irmãs, mulheres estão ouvindo essa pregação, conserve o seu véu, minha irmã. Corta seu cabelo, não. 1 Coríntios 11 vai dizer que o cabelo foi dado em lugar de véu. Conserve o seu véu. Conserve o seu cabelo. Entendeu? Não adultera ele com alisando, pintando. Hoje a mulher não quer ficar mais velha, não. Fica velha, vai lá e pinta o cabelo. Mas não sabendo que a Bíblia diz que o cabelo os cabelos brancos são coroa. Coroa de justiça. Entendeu? É só ler a Bíblia. Mateus 5, versículo 36, se eu não me engano. Vai falar que ninguém não jureis pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco, preto. O homem não pode. Mas hoje tem as tintas, né? Entendeu? Porque Deus, o próprio Jesus tem cabelos brancos, irmão.
E, infelizmente o povo está perecendo por falta de ensinamento, entendeu? Tem pessoas que achando que estão fazendo certo, mas estão fazendo errado. Por quê? Não examina, né, irmão? E às vezes examina porque Deus levanta alguém para nos ensinar, né? Entendeu? Que já tem ali a maturidade, o entendimento, entendeu? Então, eu sei que essa mensagem é dura, mas eu tô querendo encerrar aqui, irmão, acredite, mas o Espírito tá me querendo que eu fale. Muitas irmãs vão perder o céu por causa da vaidade. Entendeu? A vaidade destrói, irmã. Deus, quando criou a mulher, Deus criou vaidosa. Esse colar no pescoço. Esse batom. Esse batom transparente que quando o homem olha, solta seta. Entendeu? Deixa a boca da mulher sensual. Na ralha sobreculpa. Olha, aqui pode esvaziar, irmão. Pode as pessoas sair, não querer ouvir. Mas só que eu não posso me calar, irmão. O Espírito de Deus quer que eu fale aqui nesta noite. Na ralha sobrecova. A vaidade está destruindo as irmãs. Hoje a gente passa na rua, as irmãs de calça leg. Indo para academia, pelo amor de Deus, irmão. O que é isso? Fazendo outros homens pecar. De calça leg, camiseta, ou então algumas com seio de fora. Que evangelho é esse? Os homens também dizem que é crente, tudo bombado, maiado. Os braços de fora, as pernas de fora, e não dizem que vai para maiar. Até pastores dizem assim, irmão. Que evangelho é esse, irmão? Meu Pai do céu. O corpo é o templo do Espírito Santo. E eu não prego só isso aqui, não. Prega a santidade completa, irmão. Tem que nascer de novo. Tem que se libertar do eu, do orgulho. Mas só que isso hoje tem entrado na igreja. Hoje diz que é costume. Usos e costume, né? Não, irmão, é doutrina. Leia lá 1 Timóteo 2,9. Leia aí. Abra sua Bíblia aí. 1 Timóteo 2,9. Do mesmo modo as mulheres se atagiam em traje honesto. O que é um traje honesto? Uma mini saia? É um short que... É uma calça leg que dá para ver até o coração. Os homens também botam aquelas calças apertadas mostrando os volumes. Lá na igreja não prega não. Vai pregar em outra igreja. Lá não prega não. Essas capas do Batman lá não prega não, irmão. Quer pregar em outras igrejas. Lá não, nem oportunidade tem. Irmão, cuidado. Deus está irado. Hein? Deus está irado com esse povo. Porque tá não tem diferença. Se olha para o mundano e para o crente, não tem diferença, irmão. Eu vou entender um novo convertido, uma nova convertida está se libertando, tudo bem. Irmão. Tem pessoas que não tem verte, né? Procura se virar ali. Mas tem pessoas que acham natural andar assim, irmão. Entendeu? É terrível, amados. Então, amados queridos irmãos, cuidado. Cuidado com o pecado, cuidado com o mundo, entendeu? Que ele afasta o homem de Deus. Entendeu, irmão? Afasta-se o homem de Deus. Como diz Isaías 59, versículo 2, as vossas iniquidades faz separação entre vós e Deus. Leia lá, Isaías 59, versículo 2. O pecado separa o homem de Deus. Se o homem está ali no pecado da mentira, no engano, na falsidade ali, se prostituindo. Entendeu? Que hoje é normal prostituição na igreja, né? Hoje ninguém casa mais. Hoje todo mundo se prostitui e toma ceia, prega, faz tudo, irmão. Aí se a Bíblia diz que não vai herdar o reino do céu, e agora essa alma? Aí o pastor irresponsável, homicida, que apareceu, oh, minha filha, case. Ore a Deus para saber se é de Deus esse casamento e case, porque Deus não se agrada. Será que é tão terrível falar isso, irmão? Mas o povo hoje eles não vão falar porque vai desvaziar a igreja, né? Entendeu? Vai desvaziar. Amém, irmão? Vamos orar, já é 23h05. Mas eu tenho que entregar a mensagem de Deus. Em nome de Jesus, me suporte um pouco, como o escritor aos Hebreus ele fala. Suportai essa exortação.
Suporte essa exortação que não é minha, não. É de Deus. Deus nos exorta. Leia lá Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 12 em diante, versículo 6, se eu não me engano. A Bíblia vai dizer que Deus repreende e açoita todo aquele que Ele ama. Leia lá, Hebreus capítulo 12, versículo 6. Deus exorta e açoita. Não, Deus repreende e açoita. Sabe o que é açoitar? Açoitar é para a pessoa sentir dor. Todo aquele que... Então, sabe por que Deus está nos repreendendo? Para a gente não ser condenado. Como nosso pai e nossa mãe nos batia, né? Ou então nos dava castigo, é porque ela não queria que a gente se perdesse. Assim é Deus. E tem gente que quando ouve uma mensagem dessa, fica bicudo, bicuda, inchado, inchada. Não, irmão. Não te fala, não, é Deus que está falando na palavra. É Deus que está me repreendendo, porque Deus quer conserto e Deus quer me salvar, entendeu? Então, irmão, suporte essa exortação, que é Deus que está nos repreendendo, porque não acho que Deus só fala com você, Deus fala comigo também. Para mim tomar cuidado, não é que eu estou fazendo, não. Mas para mim tomar cuidado, para não me deixar me enganar e me corromper pelo pecado. Amém? Pecou, pede perdão a Deus, mas procura não fazer mais. Pecou novamente, pede perdão a Deus, pede força, Senhor, para não pecar, irmão. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Nós temos que conhecer esse Deus, que Ele também castiga o pecador. Entendeu? Eu acho que é Provérbios 12, vai dizer que Deus pune o justo. Leia lá. Provérbios capítulo 12. Deixa eu olhar aqui. Provérbios 12. Provérbios 12. Que diz assim, que Deus pune o justo, quanto mais o ímpio e o pecador. Irmão. Entendendo? Deus pune o justo. Ainda mais aquele que é ímpio e pecador, é que Deus pune, né, irmão? E também aquele que está na casa do Senhor pecando, né, irmão? Então a gente tem que ter cuidado, pede força, Senhor. Ô pastor, não consigo. Deus entende que às vezes você não consegue. Aí o que você vai fazer? Jejuar e orar para que Deus venha te dar graça para você conseguir. Mas não podemos aceitar o pecado na nossa vida. Você que é crente aí, ou até você que é ímpio, que não perdoa, esse pecado aí é grave, hein? Leva à condenação. A Bíblia diz, se a gente não perdoar, Deus também não nos perdoa. Pecado gravíssimo. Pessoas que não perdoam. Eu estou querendo encerrar aqui. O Espírito está me trazendo. Você que não perdoa, tem um coração duro para perdoar. Seu lugar está no inferno se você não se arrepender. Esses tais vão pagar no inferno porque não perdoa. Não pede perdão e não perdoa. Cuidado com a mágoa, com o ressentimento. Ô pastor, tá difícil de eu perdoar. Peça a força a Deus. Mas não deixe se vencer por esse mal, irmão, que é a falta de perdão. Amém, irmão?